Olá, meu nome é Juliano e hoje estou aqui para fazer dois tutoriais. O primeiro tutorial nós vamos tratar de como implantar uma horta vertical, seja lá qual for o modelo. E o segundo tutorial vou estar ensinando a vocês a como implantar uma horta vertical em tubos de PVC. Mas antes de nós começarmos a falar do tutorial, gostaria de estar passando para vocês quais são os benefícios de se implantar uma horta vertical orgânica em sua casa. Primeiro, economia para o seu bolso. Segundo, alimentação saudável. Terceiro, você vai melhorar a qualidade do ar da sua casa. Quarto, você vai promover o embelezamento da sua casa. A horta vertical aliada ao paisagismo, ela valoriza a sua casa. Quinto benefício, uma ferramenta contra o estresse. E sexto benefício, uma ferramenta de educação ambiental. O primeiro passo para você montar a sua horta vertical é a escolha do local. E na minha opinião, é um dos principais pontos a ser observado. Por quê? Se a sua horta não tiver de 4 a 5 horas de luminosidade solar, você não vai ter uma horta bonita. Se for o sol da manhã, ok, melhor ainda. Mas se for o sol da tarde, você vai observar, se for necessário, você vai colocar um sombrite, como vocês estão vendo aí na telinha agora, né? O sombrite, ele serve para luminosidade solar ter uma intensidade menor. Você tem sombrite 50%, 75% e 25%. O que significa isso? É a quantidade de luz que o seu sombrite vai reter. O segundo passo é a escolha do modelo de horta vertical que você vai implantar em sua horta. Para isso eu separei vários modelos. Curtam aí. Bom, chegamos ao terceiro passo e neste terceiro passo eu gostaria de passar para vocês 3 observações. A primeira, eu gosto de comprar mudinhas porque eu ganho de 20 a 30 dias. A segunda observação é você prestar atenção na raiz da planta que você vai plantar no seu vaso, o seu suporte. Vou dar assim um exemplo que vai ficar fácil de você entender. Não dá pra gente plantar mandioca num vasinho, porque a raiz ela é muito grande. O terceiro ponto é você plantar plantas lado a lado, aquelas plantas amigas, que uma vai ajudar a outra. Por exemplo, você pode plantar no mesmo vaso uma cebolinha com uma salsinha ou o coentro, né? Do lado da salsinha e do coentro você pode plantar um manjericão anão. Eu plantei e ele foi muito bem. Então você tem que escolher a planta a colocar no seu vaso observando a raiz. Isso é fundamental. Na minha horta de tubo de PVC, por exemplo, nos tubos eu planto rúcula, alface, pimenta malagueta, dedo de moça, pimenta americana, os temperos, vários tipos de tempero. Eu não consigo, por exemplo, plantar um tomate num tubo de PVC por causa da raiz. Ele precisa de um espaço maior.
Para resolver esse problema, em cada canto da horta eu coloquei 2 vasos. Dessa forma eu consigo ter uma grande quantidade de tomate para o meu dia a dia. E para aumentar, né, a quantidade de alimento, né, da minha horta, na parte de baixo estou adaptando agora um tubo de PVC de 8 polegadas, que dá em torno de 30 centímetros. Dessa forma eu vou poder ter berinjela, pimentão, tomate, o manjericão, uma grande quantidade de alimento, não só as hortaliças, mas também uma variedade bem maior. Bom, chegamos ao quarto passo, e este quarto passo se refere ao manejo do solo. Você precisa entender que o solo bom para sua horta é aquele solo preto, carregado em matéria orgânica, né? O solo, nós podemos dizer que ele tem 3 aspectos: o físico, o químico e o biológico. O físico se refere à textura do solo, né? A quantidade de silt, areia e argila que você encontra no solo. Dessa forma, se for um solo argiloso, siltoso, ele vai ter uma dificuldade da água descer no solo da sua horta, ou seja, a drenagem do solo. Se ele for um solo muito arenoso, a água vai descer rapidamente. Então, esses 3 itens eles têm que estar em equilíbrio. O segundo ponto se refere às características químicas do solo, né? Os nutrientes que o seu solo vai estar absorvendo: ferro, fósforo, potássio, que eles entram em solução, né? Junto com a água, e quando a raiz da planta absorve a água, ele absorve esses nutrientes, né? Também muito importante. E o terceiro ponto é o aspecto biológico do solo. O aspecto biológico se refere aos micro-organismos e outros seres vivos que ajudam na fertilidade do solo, como as minhocas. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, dá uma olhadinha nesse vídeo aí sobre decomposição de matéria orgânica. Você acabou de assistir aí um vídeo de decomposição de matéria orgânica por micro-organismos. Mas se você não quer entender mais a fundo as características do solo, você pode fazer como muitas pessoas fazem, como eu faço. Compro terra vegetal e misturo com humus na proporção de 2 para 1. 10% dessa mistura eu costumo jogar areia, para que o solo ele tenha uma maior porosidade, para que a água desça com uma maior facilidade, né? Isso é muito importante. Então olha só, dá uma olhadinha na imagem, a cor do solo e a textura desse solo, né? Ideal aí para sua hortaliça. Observe que ele tem uma cor escura e ele é bem soltinho. Esse solo que vocês estão vendo, eu fiz essa mistura aí, né, de terra vegetal e humus. Posteriormente, quando eu fui colocar na minha horta, eu coloquei aí 10% dessa mistura de areia. Gostaria de também dizer em relação ao manejo do solo que você pode estar fazendo a compostagem em sua casa e vai produzir assim um material rico em nutrientes para sua horta. Mas isso eu vou estar falando melhor em outro tutorial, como fazer um composto orgânico em sua casa reutilizando restos de alimento. Bom, o quinto passo, que seria o controle de pragas, eu vou estar fazendo um tutorial mais específico de controles caseiros, controles naturais de combate à praga. Mas eu queria fazer uma observação. O que é considerado praga? Praga é aquilo que vai acabar com toda a sua horta. Às vezes uma lagarta não é considerada uma praga. Você pode trocar umas folhinhas da sua couve por um belo voo de uma borboleta, não é verdade?
Chegamos ao sexto passo do nosso tutorial de horta vertical orgânica. E ele se refere à quantidade de água que você vai estar regando na sua horta. Eu já vi muita horta ter problemas não pela falta de água e sim pelo excesso. Então isso você tem que ficar atento à quantidade de água que você vai estar regando em sua horta. Vocês viram aí então a quantidade de água necessária para estar regando a sua horta. Mas também é importante dizer que você tem que regar a sua horta sempre no período da manhã ou no final da tarde. Nunca regue a sua horta ao meio-dia e à noite, São dois horários que não são aconselháveis você estar regando. Chegamos ao final do nosso primeiro tutorial, onde você viu dicas de como implantar uma horta vertical orgânica em sua casa. Agora vou estar passando para vocês como implantar uma horta vertical orgânica em tubos de PVC. Por que eu escolhi esse modelo? Porque é um modelo onde eu consigo ter uma variedade grande de hortaliças e um volume considerável, pensando numa família de 5 pessoas. Na chamada lá no vídeo do YouTube eu coloquei que ela gera R$200 mensais de produtos, e é verdade. A nossa horta, vocês vão estar acompanhando, ela tem 8 pedaços de 1,5 m, 8 tubos de 1,5 m. Em cada tubo eu consigo plantar 6 pezinhos de alface. 6 vezes 8, 48, vezes 4,40 o preço. No mercado você tem aproximadamente aí R$200. Mas é óbvio que você não vai plantar apenas alface. Você pode plantar pimenta, os temperos, rúcula e por aí vai. Com o mesmo tutorial você pode trocar o material de tubos de PVC por esse outro material aqui muito bacana. Dá uma olhada. Bambu gigante, isso mesmo. Você pode substituir o tubo de PVC por esse bambu gigante. Apenas por fora você vai impermeabilizá-lo com verniz e por dentro fazer uma impermeabilização para esse bambu não pegar umidade. Fique você agora aí com o tutorial de horta vertical orgânica em tubos de PVC. Eu gostaria de falar desse modelo aqui, que é o modelo de tubo de PVC de 6 polegadas. Esse modelo de horta ele foi planejado por uma família de 5 pessoas. Eu idealizei e executei esse modelo na instituição de ensino onde eu trabalho. Como eu construí esse modelo de horta? Agora nós vamos falar da construção, tutorial de como fazer uma horta vertical com tubos de PVC de 6 polegadas. Bom, esse tubo ele é vendido nas lojas com 6 metros. Como eu planejei uma horta para 5 pessoas, eu pedi 2 tubos de PVC e pedi para o dono da loja cortar cada tubo de 6 metros em 4 pedaços de 1,5 m. Então observem aí na imagem, eu tenho 8 pedaços de tubo de PVC de 1,5 m cada um, Só comprar 2 tubos e pedir para cortar, porque os tubos têm 6 metros. Muito bem. Após essa etapa de você adquirir o tubo de PVC, vocês estão vendo aqui, eu vou tirar para vocês verem, ó, esse cap, tá vendo, ó? Isso aqui eu comprei na própria loja, é o cap do próprio tubo de PVC, serve para você tampar, o tubo para que a terra, a água não fique escorrendo. Você cortou o tubo, o que você vai fazer? Você vai furar esses tubos embaixo, conforme vocês estão vendo aí na imagem, para que a água escorra. Qualquer horta vertical, a água precisa sair. Se você vai fazer de garrafa PET, tem que ter furinhos para a água poder escorrer. Vai fazer de bambu, vai fazer, seja lá o que você escolher, tem que ter furinhos embaixo para que a água escorra, essa etapa é muito importante. E fica aí uma dica, é preciso fazer esses suportes aqui, ó, onde você vai apoiar o tubo. A serralheria onde eu mandei fazer esse suporte, ele também cortou esses tubos de PVC
acima da metade, né? Vocês vão estar vendo aí. Então o tubo de PVC ele tem que ser cortado acima da metade, como vocês estão vendo aí. Muito bem, você já tem os tubos cortados, já fez os furinhos, é hora de você fazer o suporte, né? O suporte. Muito bem. Você passa para o serralheiro que você quer um suporte para encaixar um tubo de 6 polegadas. Ele já vai fazer esse arco aqui, ó. Ele já vai fazer na medida certa, né? Para ficar bonito, tá vendo? Encaixadinho igual vocês estão vendo aqui. Eu pedi para fazer de uma forma que os tubos não ficassem encostados na parede. Isso é uma outra etapa, é um ponto muito importante. Nenhuma horta ela pode ficar encostada na parede. Por quê? Na hora de regar, se ela estiver colada na parede, você vai estar jogando umidade na sua parede. Isso não é legal. Então afaste um pouco a horta de forma que ela não fique um vão aqui atrás. Vocês estão vendo, ó? Não fique colada na parede. Importante mencionar também que os tubos eles não estão um em cima do outro como vocês estão vendo aí, né? A linha de baixo ela ficou um pouco mais para frente da linha de cima, para que um tubo não fique pingando no outro. Esse tubo aqui ele pinga fora do tubo de baixo, para não ficar atingindo as hortaliças aqui de baixo. Na hora de fixar os suportes, não economize no parafuso para realmente poder suportar. Depois que vocês fizerem esses furos, antes de colocar a terra, é necessário colocar uma manta de bidim, como vocês estarão vendo aí na imagem. Essa manta de bidim, ela vai impedir que a terra desça por esses furinhos, ou seja, ela vai filtrar a água. Por esses furinhos vai descer somente água e não a terra. Por isso é necessário colocar a manta de bidim antes de colocar a terra no seu tubo. Bom, chegamos ao final do nosso tutorial. Espero que tenha ajudado você a sanar suas dúvidas. Mas mesmo assim, se quiser mandar alguma pergunta, o e-mail está aí na telinha. Fique à vontade. Né, Sofia? Não. Tchau. Adeus.